Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que viu a primeira volta, portanto, apenas a primeira volta das eleições municipais no Brasil, sendo certo que dão nota de alguma consistência da direita e de uma possível derrapagem da qualidade da prestação de Inácio Lula da Silva, não lhe pareceu? Lula regressou ao poder para este seu terceiro mandato, tendo também em pano de fundo aquilo que era a fragilização do PT. O PT, o seu partido, o partido que no fundo Lula criou, mas que ao qual acrescentava qualquer coisa, há uma expressão utilizada pela direita que se chama o lulopetismo. O lulopetismo é aquilo que Lula dá ao PT que o PT não tem. Porque no Brasil, contrariamente à imagem que se criou internacionalmente, o PT nunca teve em eleições, em toda a sua história, mais do que 20% de votos, 20, 21%. E esteve no poder de forma magnífica durante três mandatos, dois de Lula, um de Dilma Rousseff, interrompido. Mas o PT nunca teve o poder absoluto. E para se garantir no poder, como aliás acontece em países desta natureza, o PT precisou de aliados. E esses aliados foi buscá-los a áreas próximas e mais ao centro, chamado centrão. Ora bem, o que é que aconteceu nesta eleição? Depois da queda do PT, ao longo do tempo de Bolsonaro, etc., o PT começa a renascer. Mas não renasce com tanta força como provavelmente Lula e os seus amigos gostariam. E a prova provada foram, de facto, estas eleições. Estas eleições são interessantes para perceber que aquilo que foi a derrota de Bolsonaro e de alguma direita e de alguma extrema-direita no passado, com a vitória de Lula, não teve consequências a nível local extremamente importantes, nomeadamente ao nível das estruturas partidárias. Nós temos que perceber uma coisa no Brasil, que é uma coisa que na Europa não é bem lido. Os partidos no Brasil não têm a mesma natureza dos partidos europeus. São aquilo que eles chamam legendas. Um candidato anda de um partido para partido. Essa história que eu já contei aqui, um candidato que no mesmo dia esteve em 5 partidos, mudou de partido 4 vezes, 5 vezes. E, portanto, os partidos, eu hoje vejo, por exemplo, só para dar um exemplo, o candidato que ganhou uh, com maioria, com 60% dos votos, a eleição no Rio de Janeiro para prefeito, Eduardo Paes. Eduardo Paes ganhou pelo PSD, que é não tem nada a ver com o PSD português, ganhou pelo PSD. Eduardo Paes é um aliado do Lula. Ora bem, eu, quando era embaixador no Brasil, recordo-me bem que, aliás, Eduardo Paes era, nessa altura, secretário-geral do PSDB, que era o movimento que se opunha, o maior movimento que se opunha ao PT, que era o partido de Fernando Henrique Cardoso. Eduardo Paes era o maior acusador de Lula. Era a figura que diabolizava Lula todos os dias nas televisões na, 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 e era um seu opositor declarado. Mas também vale a pena lembrar, e já falámos isto aqui, que o atual vice-presidente de Lula é, nem mais nem menos, que Gerardo Alckmin, que era o candidato do PSDB, do tal PSDB de Eduardo Paes, do partido de Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos a ver aqui que há uma mudança das peças que não tem a ver com os partidos, que passa dos partidos. No Brasil, vale a pena as pessoas lembrarem-se, um cartaz de propaganda política nunca tem o partido. Tem a cara da pessoa, que pode ter lá um sinalzinho do partido, e depois tem uns algarismos, que é aqueles algarismos que as pessoas devem votar na máquina, na votação eletrónica, que é uma das maravilhas que o Brasil tem e que, infelizmente, não é utilizada em Portugal nem em muitos países europeus. E de que pouca gente se queixa, porque aparentemente o sistema está feito à prova da bala, não está ligado à internet, está completamente blindado. E nunca foi provado que não funcionasse, e mais do que isso, para um país daquela dimensão, dá os resultados umas horas depois, ou uns minutos depois da votação ter terminado. Ora bem, o que aconteceu nestas eleições foi, de facto, que a implantação de Lula e a satisfação das pessoas pela presença de Lula no poder
não está a ser esmagadora. E, portanto, um homem como o Bolsonaro, que foi objeto de um processo de diabolização ao longo destes meses todos, em função daquilo que tinha sido a sua clara implicação numa tentativa de golpe de Estado para evitar que Lula tomasse o poder, que Lula assumisse as funções que lhe tinham sido dadas em eleições, acabou por criar um ambiente de direita muito forte no Brasil. Muito mais forte do que eu próprio conheci quando estava no Brasil. E, portanto, o que é que acontece? Quem é que ganhou estas eleições? Na realidade, personalidades vindas do chamado Centrão. O Centrão são um conjunto de partidos que funcionam e que, no fundo, o Lula acaba por ter que encostar a eles, se quiser sobreviver. Eu lembro-me quando estava no Brasil, Lula tinha 13 partidos no governo. Hoje não sei quantos tem no governo, mas apoia-se num número igual de partidos. Entretanto, os partidos já mudaram de nome, já mudaram de designação, outros partidos desapareceram. Para dar uma ideia interessante sobre o que se passa no Brasil, vale a ver olhar para São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil e teve uma eleição muito interessante em que há um candidato pró-Bolsonaro que tem cerca de 30%, 28%. Há um candidato pró-Lula, Guilherme Boulos, que é um homem que vem de uma ala mais à esquerda, uma espécie eu diria, de bloco de esquerda comparativamente ao PT, e que também está aliado com o PT, né, e que teve também cerca de 20 e tal por cento, e há um outro candidato, também que teve 28%, que é um homem Marçal, que é um homem novo na vida política brasileira, e isto começa a ter importância, as caras novas, o aparecimento de figuras novas, é um empresário populista, com uma linguagem, eu diria, disruptiva, e que fez com que o eleitorado se partisse entre a extrema-direita, a direita radical e a esquerda, com laivos de esquerda radical. O que vai dar para a segunda volta, que vai ter lugar no dia 27 de outubro, é muito provavelmente a vitória do candidato da direita, que é um candidato pró-Bolsonaro, porque, naturalmente, que o eleitorado, em princípio, o eleitorado que votou no terceiro candidato, esse tal candidato populista, Marçal, vai muito provavelmente votar no que lhe está mais próximo, que é o candidato para o Lula. Isto para dar uma ideia de que a direita está forte em determinados locais, mas também temos que perceber uma coisa. A direita não é homogénea, nem a esquerda é homogénea no país. O Nordeste é mais à esquerda, o Sul, a zona Sul e Sudeste é bastante mais conservadora, e portanto o Brasil é esta mescla. Como é que estamos a apontar para 2027, que é o ano 2026, peço desculpa, que é o ano da eleição no Brasil? Estamos a apontar para que Lula seja candidato, para que muito provavelmente continuem a pousar sobre Bolsonaro processos que evitem que Bolsonaro seja candidato e vão aparecer candidatos populistas. Dois deles, aliás, estão em São Paulo, que é Tarcísio Freitas, que é o governador de São Paulo, e o candidato, o tal candidato Marçal, Pablo Marçal, que vai provavelmente surgir também a catar, eu diria, algum do poder e do voto na ala direita. A direita está em relativo ascenso no Brasil, e a esquerda tem que se cuidar se pretender ter algum sucesso nas eleições nos próximos anos. Obrigado, embaixador. Vamos ver se a 27 de outubro se confirma tudo isto, todo este cenário de que aqui falou. Vamos fazer o segundo intervalo do programa. Até já.